Você já se viu ocupado demais? Como se a sua vida não conseguisse realmente fluir porque você tem tanta coisa pra fazer e é o tempo todo. Tanto que quando aparecem coisas novas e previsto da vida que é completamente normal, você se desespera. Você fala, meu Deus, mais uma coisa que eu tenho que lidar. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. E aí, vamos lá, você tá ocupado demais, mas não efetivamente com trabalho ou coisas que são inevitáveis da vida adulta. Parece que tem sempre aquela pilha de roupa ali, sabe? Não literalmente, mas como se a sua vida sempre tivesse várias pilhas de roupa que nunca são organizadas. Quando você olha de fato pra ver que coisas são essas que você tá tão ocupado, são coisas realmente autoimpostas. Se você se sente assim, constantemente sobrecarregado pela vida e com uma dificuldade enorme de manter uma rotina, talvez você tenha TDAH. E é claro que eu não sou psicóloga nem psiquiatra, eu não posso dizer o que você tem e o que você não tem. Isso é só destinado a uma pessoa realmente profissional da área. Mas eu queria compartilhar algumas coisas que eu descobri com a minha experiência e com a minha dificuldade também em manter uma rotina organizada que parecesse ao mesmo tempo alcançável, sabe? No momento, pra mim, é bem nítido que eu tenho TDAH. Mas todo mundo tem esses dias. Sim, é um traço relativamente comum, assim, que a gente passou muito tempo, na verdade, passando por cima e não olhando de fato. Então, tem muitas pessoas que acabam descobrindo tarde ou descobrindo depois porque tiveram um diagnosticado errado, porque, na verdade, são coisas que dependem de tantos fatores e de tanta observação, testes e tudo, que nem sempre você vai conseguir, da melhor maneira possível, criar um diagnóstico claro, porque tem muitas coisas muitas condições e muitas características que acabam sendo confundidas umas com as outras. Então, o TDAH, às vezes, pode parecer uma depressão, ou pode parecer uma ansiedade, ou pode parecer um monte de coisa diferente que no fim das contas pode ser difícil de diagnosticar. Mas enfim, o TDAH não é uma máscara pra você dizer, nossa, caramba, minha vida, oh não, eu tenho TDAH, eu não consigo, eu sou muito desorganizada e é por isso que eu não vou conciliar nada na minha vida e ser ausente na vida das pessoas que se importam comigo e não vou fazer nada e vou procrastinar tudo. Claro que não, né? Assim como eu, imagino que você também tem as suas responsabilidades, você vai ter que lidar e assumir. Mas entendendo também as dificuldades que o TDAH traz para uma pessoa se organizar ou para estabelecer e cumprir as metas e se manter motivado, você se compreende muito melhor e aí você começa a parar de tentar ser uma coisa que você não é. Porque é claro, se você for, sei lá, dar uma comida para alguém que tem glúten e essa pessoa é alérgica a glúten, o corpo dela vai reagir. Então, eu penso no TDAH como uma coisa assim, como se o comum, entre aspas, fosse ser facilmente adaptável para uma pessoa do TDAH, então você tem que forçar ela a ser mais atenta e ter mais energia e ter mais isso. Só que não tem, né? O cérebro funciona diferente, então assim, é só uma característica também. Então, eu queria abrir essa discussão pra gente poder começar se você tem, assim como eu, começar a trabalhar ao seu favor e não contra você, porque isso de fato mudou a minha vida. Duas coisas que a gente se perde muito no processo quando tem TDAH é principalmente a forçação, a adaptação e o foco. Mesmo que você não tenha TDAH, mas tem uma rotina muito cheia de coisas que você gostaria de fazer, mas diz que elas têm que ser feitas em nome dos seus objetivos, talvez você seja só perfeccionista, o que também não deixa de ser só uma característica. Mas nesse caso também você se coloca num lugar de pressão tão alto, mas tão alto, que você cria 1 milhão de tarefas baseado no seu 1 milhão de objetivos, que super digno e válido, ninguém tá dizendo pra você não ser ambicioso e traçar metas, mas essas metas vão precisar de um pouco de foco e organização. E se o seu foco for ser perfeito, acabou. Bom, enfim, talvez sejam as duas coisas, não me cabe ficar especulando como é que você é. Eu só posso falar de mim. O ponto é que não adianta olhar pra você em primeiro lugar e se entender vai ser sempre a resposta pra maioria das questões que a gente tem. Quando eu entendi que o meu sistema operacional não acordava todos os dias da mesma forma, e eu sei, ninguém acorda todos os dias da mesma forma, mas no caso do TDAH, a pessoa acorda com níveis diferentes de energia. Então assim, mas então todo mundo tem. Não, porque é uma questão diretamente relacionada à dopamina, onde é muito mais cômodo pro nosso cérebro fazer coisas que já sejam de recompensas rápidas, sabe? Então, pegar o celular logo de manhã, ou estrategizar uma rotina, mas aí ao mesmo tempo também se ela sai um pouquinho da linha, então ferrou. Então você fica, tudo já foi perdido mesmo, eu vou ficar na cama mexendo no celular, porque a dopamina tá ali. E por aí vai. Eu acho também que, se você for parar pra observar, a gente não gosta muito de falar, você tem que isso, você tem que aquilo, você vai, não porque a gente não consiga levar, assim, instruções ou críticas construtivas ou entender que a vida tem responsabilidades, esse não é o ponto. O ponto é que quando as coisas parecem muito grandes, porque o cérebro
do TDAH tem essa sobrecarga, digamos assim, essa... Eu não me sinto confortável em explicar cientificamente, porque eu não sei, tá? Explicar cientificamente. Mas existe essa questão da dopamina. Então, a partir desse momento, quando o seu cérebro já tá todo sobrecarregado, com várias questões, né? Porque o pensamento também é daquele jeito, tuts, na balada, uma coisa louca. E aí alguém chega de fora e fala, você tem que ir à academia 5 vezes na semana, e você, tipo assim, começa a ficar meio doido, porque... E se você acordar com o seu nível de energia lá embaixo no dia seguinte, e você tem que ir 5 vezes na semana, aí você vai arrastado, e aí é, tipo, completamente horroroso. Então, assim, que alternativas existem? Tem um dia que você acordou com a energia muito baixa, legal, vamos ver que tipo de forma dá pra mexer o corpo. Não precisa ser exatamente as 5 vezes na semana. Você tem que entender que existe um flow do TDAH, que não é, tipo, todo dia vai ser às 5:30 da manhã. Tipo, sim, tem dias que eu acordo às 5:30 da manhã. E é maravilhoso, eu tenho tempo pra várias coisas e tal, me sinto super produtiva. Mas... será que esses dias vão ser todos os dias? E isso serve pra qualquer pessoa. Observar os seus padrões, tipo assim, cara, será que eu acordo todos os dias da mesma forma? Porque provavelmente não. Então, como é que eu vou estabelecer que todo dia vai ser o mesmo? E se eu falhar qualquer, sei lá, se eu falhar uma tarefa, então o dia inteiro tá perdido? É muito uma mentalidade de tudo ou nada e, enfim, não ajuda ninguém. Então, assim, eu estabeleci tudo que eu queria fazer num dia. E fui quebrando em partes ao longo da semana. Mas, conforme eu... Isso aconteceu a minha vida toda, tá? Conforme eu fui quebrando essas tarefas e objetivos que eu tinha em dias, eu fui vendo a lista crescer. Então, um dia normal, assim, tinha 20, 25 itens. Porque eram todos das áreas que eu queria cobrir naquele dia. Você concorda que TDAH ou não? Pouco provável de uma pessoa ter 25 tarefas separadas todos os dias de uma forma... constante e manter isso durante, sei lá, a vida inteira? Porque eu acho um pouco complicado, né? Mas sei lá, eu ficava sobrecarregada só de olhar pra lista. E ok, tinha dias que eu fazia as 25 coisas e eu me sentia ótima. Tinha um dia sim. Mas essa é a questão com rotina e o TDAH. Você não sabe exatamente como é que a sua cabeça vai acordar naquele dia. Se você vai estar super energética, ou se você vai estar normal, ou se você vai estar com muita pouca energia. Então, antes de você escutar esses gurus que falam no pain, no gain, e você tem que ralar pra conseguir ser milionário e tudo isso, tipo, calma, pera aí. Talvez você esteja se cobrando muito e colocando uma expectativa em cima de uma coisa que não precisa ser tão complicada assim. Você quer ser milionário? Porra, parabéns, todo mundo quer, eu também quero, eu acho que é um desejo muito natural. Mas não significa que só com essa rotina estruturada de um jeito que ela vai servir pra todo mundo, entende? É um jeito de, sei lá, quantas pessoas você conhece pessoalmente no seu ciclo que acordam 4:30 da manhã, tomam um banho, vão malhar, correm uma maratona, chegam no trabalho, trabalham, voltam, cuidam do filho, não sei o quê. Quantas pessoas de fato você conhece no seu ciclo que fazem isso? Ah, eu conheço muitas. Cara, legal. Mas assim, se a gente for estabelecer a média, não é isso que acontece, né? As pessoas normalmente podem até acordar cedo pra cacete, mas pra ir trabalhar direto, sabe? Não tem esse, eu vou na academia e aí... Caramba, as pessoas têm necessidades e prioridades que são diretamente ligadas à sobrevivência. Então, em média, a gente não tá falando de uma pessoa que tem o tempo livre pra poder simplesmente viver a vida de um milionário wannabe, sabe? É uma mentalidade dolorosa pra quem não se identifica e também pra quem não pode, sabe? Então, pra mim, nunca pareceu certo, nunca me desceu muito falar, nossa, mas é todos os dias que eu tenho que... Ao mesmo tempo, também deixar tudo fluir e sem assumir uma estrutura mínima das coisas, não funcionava pra mim também, porque eu me via procrastinando muito. Como o meu perfeccionismo ficava ali no fundinho, sabe? Tipo, ei, tô aqui. Era muito fácil justamente fazer o que eu falei, eu correr atrás de dopamina rápida. Então, em vez de eu falar, não, poxa, eu não consegui fazer tudo, mas eu remanejo para outro dia. Eu consigo entender que hoje não deu tempo. Mas aí ia acumulando, sabe? Como era muito inalcançável, ficavam 1000 coisas não resolvidas que meio que não se resolviam nunca. E isso só me deixava mais estressada, naturalmente. Então, eu precisava de uma estrutura em que eu tivesse um mínimo de pra onde eu vou, mas ao mesmo tempo que não fosse tão rígida que eu não conseguisse fazer. E acredite, se você é como eu, e tem esse traço, eu entendo como é que é frustrante, porque você começa a se perguntar, será que tem alguma coisa de errado comigo? Por que eu não consigo simplesmente ser igual todas as influencers que eu vejo de, academias, caralho, 4, todas... Sério, tipo assim, tá ficando mais cedo. Vocês estão reparando isso? Que essas influencers que postam, tipo, rotina matinal, cedão. Tá ficando mais cedo. Antes era 5 da manhã, aí depois virou 4:30. Aí agora tem umas que eu tô vendo que estão acordando às 3. Então assim, é basicamente bom já você virar um vampiro e ficar direto, né? Porque não tá compensando mais dormir, aparentemente. E tudo bem, eu não tô dizendo que você não pode
pode ter a sua rotina das 3 da manhã, fica à vontade, a vida é sua, mas eu acho muito curioso como os padrões estão ficando tão inalcançáveis e bizarros que eu duvido que dê pra manter a longo prazo, sabe? E tudo bem, vai ver, eu tô errada, vai ver, tem gente que mantém, mas enfim. E é aí que mora o problema, sabe? A gente tentar se adaptar a coisas que claramente não funcionam pra gente. Você não precisa seguir esse conselho do guru que não te desceu, ou que você não curtiu, ou que não é sensato pra sua vida. Você pode, sim, pegar algumas características que funcionam pra você, tudo num lugar de observação, sabe? Você fala, caramba, isso aqui é legal, isso aqui não funciona pra mim. E aí você vai adaptando ao seu modo de ser. E isso não significa que você seja um fracasso ou nada de ruim, não tem nada de errado com você. E foi aí que eu achei um alívio muito grande no vídeo da Hailey. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Mas ela falou basicamente de um método que ela mesma desenvolveu. Ela é uma youtuber que tem TDAH e autismo. E esse método é basicamente tudo que eu descrevi agora. É uma coisa muito simples, só que parece que a gente se negou o tempo todo, sabe? O pessoal com TDAH virou e falou, cara, eu tenho que ser de uma certa forma. Colocou na cabeça, porque a sociedade adora falar que tem que ser, né, de uma certa forma. E aí a gente tá fugindo de realmente encarar que, caramba, eu funciono de forma diferente. E tá tudo bem. Ela desenvolveu o método Abelhinha, que é basicamente você parar de ser um ditador com você mesmo e observar como você funciona, como seus padrões funcionam, pra você poder usar eles ao seu favor e não contra você. Então é o seguinte, você vai pegar a sua semana e o que você vai fazer? Pensa comigo. Se você tem TDAH, você precisa entender que os dias vão ser mais fluidos, vão precisar ser mais fluidos. Sim, com todas as responsabilidades, sem pular o que precisa ser pulado, mas não vai dar pra ser esse cérebro perfeccionista e também não vai dar pra fingir que você não tá do jeito que você tá num dia que você acorda, sabe? Você não dá pra se enganar. Ela colocou 3 tipos de energia. Então, o primeiro, o dia ideal. Você vai fazer uma lista pro dia ideal, que você tiver com a maior energia possível, que você tá assim, nossa, soltando foguete. Que você consegue acordar às 5h30 da manhã, entrar no banho gelado, sair correndo e dar uma cambalhota. Esse vai ser o dia, assim, ideal pra você, que tudo que você gostaria de fazer vai ser possível, tá? Só que, no dia 2, você vai colocar uma energia normal. Você acordou bem, mas você também não vai, sabe, correr uma maratona e dar cambalhotas e soltar foguete. Vai ser uma coisa mais média, assim, eu acordo, eu vou trabalhar, eu volto, eu vou na academia, talvez eu, sei lá, escreva alguma coisa, se eu quiser escrever, enfim, e coloque a prática que você tiver com vontade, pra você incluir no seu dia. Mas o que você vai fazer com esse primeiro dia ideal? Você vai transformar ele no dia médio, então o dia ideal tem um monte de coisa, você vai riscar algumas coisas que não são tão prioritárias pro seu dia média, ok? Legal. E aí, o terceiro seria um dia que você tá com a bateria 0, fraca. Totalmente, sabe? Ai, cara, não quero nem sair da cama. Nesse dia, você vai pegar o seu dia média, vai riscar algumas coisas e vai tornar o seu dia de bateria fraca. Então, recapitulando, temos 3 dias. 3 tipos de dias, tá? O primeiro, energia alta pra caramba, é o dia que você vai ser mais produtivo, que você vai fazer um monte de coisa, que você vai conseguir encaixar um monte de coisa no seu dia. Beleza, legal. O segundo dia, você vai fazer mais o essencial, sabe? O que precisa ser feito hoje que não pode ser adiado. E adicionar algumas coisas que você sinta que podem ajudar naquele dia, que você queira fazer e que você tem capacidade, mas sem forçar a barra, sabe? Uma coisa mais realista. E o terceiro tipo de dia vai ser um tipo de dia que você acorda já drenado, já com muita vontade de ficar no celular, aquele dia que você não quer fazer nada realmente. E aí vai ser só o essencial. Você não vai ficar inventando moda, não vai ficar, meu Deus, agora eu vou descobrir a pólvora. Não, você vai com calma, respeitando o seu tempo. Porque se você se disser nesse terceiro tipo de dia que você precisa estar no dia ideal, imagina que loucura. Impossível, né? Tipo, não tem como. E aí a gente chega ao foco. Nesse momento que você parar pra idealizar o seu dia, pensa em coisas que realmente são importantes pra você. Não é porque o seu amigo falou, não é porque o seu professor falou, não é porque o seu chefe falou, não é porque alguém disse que, sei lá o que. É pra você. Então é o dia ideal para você. São coisas que são importantes para você, que te mantêm motivado em relação aos seus objetivos e que fazem sentido pros seus valores, pra quem você é. Sabe por quê? Porque um dia ideal baseado nas opiniões alheias vai ser um dia ideal que você vai desistir assim, ó, acabou. Vai ser muito fácil de jogar fora. Porque não é pra você. Então você realmente não tem prazer naquelas coisas, você não vê muito objetivo. E é claro que tem coisas difíceis nos nossos objetivos. A gente não vai estar confortável o tempo todo, muito pelo contrário. Mas, se a gente coloca, eu vou fazer isso pra provar pra sei lá quem que eu consigo, você não vai fazer. E se você for fazer, será que vai satisfazer você? Será que vai ser só uma perda de tempo? Será que realmente vale a pena? Então tem que ser pra você, até pra se tornar sustentável. E isso vale também pros outros dias. Tem que ser pra você, completamente específico e pessoal. Não pode ser, meu Deus, porque a influencer tal faz isso e aquilo. Bom pra ela, legal. Tipo, se você quiser pegar uma inspiração, muito maneiro. Assim como eu fiz com a Hailey. Tipo assim, achei o YouTube dela e falei, caramba, isso funciona pra mim. E fui adaptar, não peguei a rotina dela. Eu adaptei pra minha rotina. E claro que cada um vai ser diferente, né?
Às vezes, em um dia de pouca energia, você vai conseguir levantar e escovar os dentes. E vai ver nesse dia você não teve que ir trabalhar. E que bom, que foi a única coisa que você precisou fazer. E isso já é uma grande vitória, sabe? Você sair da cama em dias que você realmente não se sente bem, não se sente participante do mundo, sabe o que eu quero dizer com isso? Tipo, você não se sente você e tá tudo tão difícil e pesado. Levantar e escovar os dentes é sim uma vitória, sabe? Então é tudo questão de perspectiva. Então a gente tem que parar de achar que existe um certo e um errado. Existe o seu. Então é isso. Eu espero que esse episódio tenha te motivado a trabalhar a favor do seu TDAH ou do seu perfeccionismo e não contra. E que você se aceite mais e comece a se perguntar realmente o que funciona pra você, sem culpa e medo de não se encaixar. E que a sua vida flua melhor a partir de hoje, que esse episódio tenha feito essa diferença pra você. Eu te vejo semana que vem, às 6 horas da manhã, com mais um episódio de Sinceramente. Um beijo.